Vamos lá, torcedor, para mais notícias aqui no nosso canal. Vamos agora para as notícias do Corinthians. Aqui o Corinthians que vai enfrentar o Ituano na semifinal do Campeonato Paulista. E nós vamos aqui analisar, vamos reagir aqui, os comentaristas falando sobre essa preparação. Então já chega aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você receber todas as notícias aí no seu celular. Então, crédito desse vídeo, vou deixar aqui o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias aqui no nosso canal. Barra, inclusive, né? Porque é contra o Ituano. Não precisa. Não sei não, contra São Paulo. Porque é contra o Ituano. Outro jogo você atuaria. Não. Se fosse o São Paulo agora, ele atuaria. Se fosse o quê? Um clássico nas quartas, você acha que ele entraria? Entraria. Não o tempo todo. Talvez eu não sei. Parece que não. A não ser que não tenha opções mesmo. Eu acho que não. Eu acho que a Ele tá questão sendo para esse fim de preparado pra semana, de semifinal. fato, é lesão, não é poupar. Você acha? Não, a informação foi do anteontem, do Zupac. Zupac, inclusive, Zupac, traz a Lesão informação à noite. inegociável ou lesão negociável? Não. Existia um temor de ser algo 100% ele nunca atua fisicamente. Existia um temor de ser algo até mais sério. A boa notícia é que ele não era mais sério, poderia voltar ainda dentro do mata-mata do Paulista. Só que para esse fim de semana, independentemente de adversário, não teria condição. Vai ter fichamento contra o Ituano? Não. Mas tem uma tela 9-1. bem interessante aí. Nossa, tem que uma tela ousado. bem boa aí, hein? Atenção. É uma tela que envolve Renato. Com e sem? Mera coincidência? Com o Renato, 10 jogos. Não perdeu. Sem Renato, 2 jogos. 2 derrotas. E aí? Ei, você quer dizer Nem com gol isso? fez. Não. Eu estou perguntando se é uma mera coincidência. Eu não tô acreditando que o Tuca botou isso no ar. Claro! Só quero dizer o seguinte, Essa é ó. a tela do coração. Essa é a tela do... Ó, pra mim, não tem bate fechamento, mas coração. esse jogo eu colocaria all-in no Corinthians, entendeu? Então, pra mim, com Renato ou sem Renato, 3-0 Corinthians. Não importa, a ausência do Renato não vai fazer diferença. Nesse jogo não vai fazer a momento. menor diferença. Nesse jogo, não. Mera coincidência? Eu acho que faz diferença porque o Corinthians é mais forte que o Renato, mas eu também acho que nesse jogo... Vai a derrota para o Bragantino e para o São Bernardo, certo? São Bernardo. 2 jogos difíceis. 2 jogos difíceis. Não marcou gol. O primeiro foi, inclusive, o primeiro jogo mesmo. Deles, eu acho que para esse jogo é muita diferença. É a maior diferença que tem entre duas equipes que vão se enfrentar nessa fase do O campeonato Ituano tava estadual. lutando pra não cair até a última rodada. Sim. Não dá. Não E dá. conseguiu a classificação. E os outros 2 times que não se classificaram foram rebaixados do grupo. Exatamente. O grupo era muito ruim, para ser bem direto. O grupo era Só o muito Corinthians ruim. salvava. Então, só uma coisa, né? O grupo era ruim e o Corinthians... O Corinthians é a 5ª campanha do estadual. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. O grupo era ruim, você fala, o grupo é ruim e o Corinthians andou de braçada. Beleza, só que o Corinthians não enfrentou esses adversários ruins. Foram os outros que O Santos foi enfrentaram, melhor né? que o Ituano, Ele não foi? pegou os outros adversários mais difíceis. Maravilha. O Santos fez mais pontos que o Ituano. Pera lá, mas também... Campanha do Santos ruim Mas e pera lá, é melhor que o nesse Ituano. modelo que o William desenha, foi melhor, mas a gente viu o final de semana o que aconteceu lá em Itu, né? E se foi melhor, até a página 2 aí, pelo modelo de você que faz 10 pontos e eu que faço 10 pontos, a gente não necessariamente joga contra os mesmos adversários. Então, eu acho que a avaliação fica deturpada. E até para São Bernardo, para Palmeiras. Eu acho que a gente passou a semana inteira aqui ouvindo que o Corinthians é o mais favorito das quartas de final. Mas eu só quero citar uma coisa. É que não tem o Mas é, Renato. não é? E aí eu acho que é o peso, sim. E O é um desempenho. peso, e é um o peso. Corinthians contra o Palmeiras fez um bom jogo. Sim, O concordo. Corinthians contra o Santos fez um bom jogo. E o Corinthians contra o São Paulo fez um jogo mediano e ganhou. Eu só acho, Vitor, que, apesar de tudo isso que você está falando... Contra o Bragantino foi muito início de temporada. Apesar de tudo que você está Tem o falando, eu não vejo essa coisa do Corinthians, é o mais favorito dos gigantes paulistas Nessa fase? Quem é, Tá então? falando do Autismo. Não é, não? Palmeiras ainda. Você acha que é o Pra mim, Palmeiras? eu acho Palmeiras. Pela Eu acho que é o fragilidade do Palmeiras. Ituano. Eu acho que o Palmeiras joga mais que o Corinthians, mas o Corinthians, pela Quando diferença dos adversários, quando o Corinthians você é mais precisa, favorito. você precisa pesar um monte de coisa, a meu ver. É claro que tem Taquera, é claro que tem a fragilidade do Ituano, mas eu acho que tem um peso de um jogador que, em algum momento, você pode, sabe, demorar a encaixar alguma coisa, a ausência do Renato. E eu ainda acho que o Palmeiras está muito à frente dos outros para um São Bernardo que não chega na sua melhor forma. A gente não pode ficar se agarrando ao São Bernardo de até 3 semanas atrás, pode ser? A gente pode colocar ali? É, por aí. Até 2 semanas atrás e achar que a gente vai colocar ele em campo nesse final de semana. Não acho. Eu acho que o São Bernardo é frágil, eu acho que o Ituano é muito frágil, acho que o Palmeiras é muito melhor, acho que o Corinthians está evoluindo. Tá evoluindo. Nessa régua, para mim, o Corinthians evoluindo contra um Ituano muito frágil, um São Bernardo frágil e o Palmeiras que joga o melhor futebol hoje, eu acho ainda que a distância é maior para o outro lado. Acho que o Corinthians passa, Tá bom. acho que em condições normais não sofre, sempre bom lembrar que às vezes você pode finalizar 32 vezes e o cara lá Isso. botar uma bolinha na casinha ou empurrar para uma outra situação. Mas ainda acho que não é a maior vantagem do fim de semana. Mas, ô Pedro, o Corinthians passa com quem? A gente estava discutindo, a gente nem conseguiu discutir Passa. muito essa semana, vamos lá. Tem Fausto,
tem Paulinho Duqueiroz, O Corinthians passa. tem... Paulinho. Falando das opções, tem o Maicon, Juliano joga. Juliano, e aí? Você tem uma volta, você tem uma possível utilização de Paulinho. Mas no lugar do Renato? Não, Então. acho que o Paulinho você começa a ganhar tempo para ele. Você começa a ganhar tempo para ele para uma fase mais aguda, para um brasileiro também, eu acho que você precisa pensar nisso. Mas eu acho que não é falta de opção. Acho que é muito mais diferença. E acho que é um Corinthians em evolução, repito. É um Corinthians em evolução. Acho que tem muito valor no trabalho do Lázaro, acho que tem valor no trabalho do Fernando Lázaro, acho que tem, até pela entrevista que nos deu o Juliano aqui recentemente, isso muda. Acho que tem muita vontade desse grupo de se provar, diante de tudo que foi falado, de troca de treinador e de problema. Sim. Acho que é um Corinthians, sim, tá de olho em transformar esse em evolução do trabalho em E resultado. atuando em casa, o Corinthians tem sido Tem, forte. muito. Ó, a informação Muito. que eu vi aqui e tal, joga Paulinho, no lugar do Renato Augusto. Paulinho. Paulinho substitui Renato Augusto. E você concorda com isso? Cara, assim, o problema do Paulinho é uma questão física, né? E ele tá dando sinais de recuperação. Ele estando em boa forma e tal, é um cara que historicamente no Corinthians é decisivo. Não tá 100%. É, tem então, como tá. eu não sou médico, lá, Sim. fisioterapeuta do Corinthians, eu não sei exatamente como ele tá. Mas ele tem dado sinais de recuperação, de melhora. Ele tá, aliás, o time do Corinthians está subindo, quase todo mundo tá elevando o seu nível, e o Paulinho também. Então, né, nessa partida, sem o Renato Augusto, talvez, pela questão também de liderança, de experiência, de ser um jogo com caráter decisivo, e o Paulinho muitas vezes tirou da cartola gols ou jogadas que ajudaram o Corinthians, eu acho que por esse combo, eu acho que é uma boa substituição. E aí, Birner? Eu acho tudo bem. Acho que tudo bem. Contra o Ituano. Legal, tudo bem. legal. Ele não vai ficar triste, entendeu? O Paulinho, tá tudo certo. É porque eu acho que nenhuma mudança que o técnico vai fazer sem o Renato vai comprometer o resultado. Mas quem você colocaria? Se ele achar que fisicamente tem condições, eu acho o Paulinho uma opção legal. Eu Jogando quero atrás dos acreditar que o atacantes, Lázaro sabe o que está fazendo, né? Pela Sabe, condição tá física, a vendo informação ali. que ele tem. né? Tecnicamente, é um jogador em condições de resolver o jogo desse. É um jogador que, quando vem de fora da área, entra na área, é um jogador que consegue ter boa finalização, tem uma boa jogada aérea, vai bem por baixo. Não sei qual é o momento do Paulinho, eu não consigo avaliar um jogador que eu tô Ele tá voltando aos poucos. O que a gente Então, vê é o campo ali. 15 consigo. minutinhos, 10 minutinhos acho e que tá tal. dentro de casa, num jogo Tá voltando aos que o poucos. Corinthians vai ter Como muito todos estão voltando aos poucos. O Corinthians vai ter muito volume Maicon. ofensivo e tal. Eu, inclusive, se tivesse que apostar, eu acho que a maior diferença de gols, e para mim eu ainda acho, o Corinthians vai fazer um jogo com mais sobra contra o Ituano do que o Palmeiras deve fazer com o São Bernardo, apesar de achar que ambos vão sobrar. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade para o jogador ganhar ritmo, por mais que seja um jogo decisivo, eu vou encarar assim. E, a partida contra o Ituano. e no meio ali, Fausto, Maicon, Du, como é que monta? Com o Paulinho no lugar do Renato Augusto. Juliano também, né? Tem Juliano, Juliano, que também acertou ali. bem. Eu acho que o Juliano... Tem sido Rony e Juliano, né? Vamos ser justos. Eu acho que o Juliano joga Juliano por causa da saída de bola. Tá. Eu acho que o Fausto, se tiver condições também é um jogador Você acha que é Rony e Juliano ou você acha que é Fausto e Juliano? Então. Eu não sei se ele vai mexer pela questão do Rony estar jogando e o time funcionar com ele. Eu iria de Fausto e Juliano. Eu também, mas eu acho que ele vai de Rony, Juliano e Paulinho, então, com a informação que o Bubu traz pra gente. E aí, Adson, Roger Guedes e Yuri, é isso? Eu acho, O Adson tem que jogar pra mim também. eu acho. O Adson é o que completa... Então, peraí, então monta aí, vamos lá? O time que eu jogaria. Vai lá, monta aí, vamos Eu lá. jogaria com Fausto, Juliano, Adson, que aí tem bastante pegado, o Paulinho ali recompondo, e Roger Guedes e Yuri. Tá bom, hein? Paulinho, então, desde o Tecnicamente, começo. é um bom time. Paulinho, então, desde o começo. Se tiver Basicamente- condição, sim. Se eu tô indo, Se o Paulinho não todo mundo render tá os dizendo a 90 minutos, informação. começa com o Paulinho e depois substitui, é isso? Até se isso. ele tiver condição de 60. É isso. A questão é quanto tempo o jogador consegue atuar em bom nível. Porque futebol não é questão de fôlego, é questão Sim. de força muscular, de resistência, de outras questões mais. Fôlego né? também, né? Fôlego também, mas é que as pessoas que o cara tá fisicamente não tá bem fôlego. Não, fôlego é uma coisa. Só, fôlego é o mais fácil de você ter. Né? Você precisa ter outras coisas ali. Eu acho que o jogo também não vai exigir defensivamente tanto do Corinthians. Também acho que é um Ituano que vai pro ferrolho, né? É isso. Vai pro ferrolho. É o Corinthians achar os espaços.